Olá, meus amigos, quanta alegria, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de julho de 1860. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla, já então elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossas vidas, aos amigos espirituais aqui presentes, pedindo a permissão, o amparo e a assistência de que necessitamos para recebermos a inspiração e o entendimento. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz. E muito obrigada por mais essa oportunidade que nos é dada de estudo e reflexão. Que assim seja. Então, continuamos no mês de julho de 1860 e estamos lendo o texto sobre frenologia e fisiognomonia. No estudo passado a gente já viu sobre a fisiognomonia, a leitura da pessoa pelas suas características, e o Kardec estava fazendo o contraponto que há muito erro por causa da generalização dos pontos. E ele vai continuar agora dizendo que outra indução não menos errônea, outro raciocínio não menos errôneo, é tirada do princípio da pluralidade das existências, que também se utiliza lá, lembrando que a fisionomia vem da Índia antiga, muitos anos antes de Cristo. Então eles criam também que da sua semelhança com certas personagens, algumas concluem que podem ter sido tais personagens. O que ele vai dizer aqui vai se explicar mais para frente, só um momento. Ora, do que precede, é fácil demonstrar que aí existe apenas uma ideia quimérica. Como dissemos, as relações consanguíneas podem produzir uma similitude de formas, mas não é este aqui o caso, pois Esopo, que era O Esopo, ele nasceu em 620 a.C. e desencarnou em 564 a.C. É considerado o pai da fábula. Ele foi escravo em Samos, ilha da Grécia, e teria, depois de conseguido sua liberdade, viajado ao Oriente e colhido histórias. Ele é um personagem meio lendário que se representava como um indivíduo feio, corcunda e gago. E o Sócrates, todo mundo sabe, filósofo, nasceu em cerca de 469 a.C. e desencarnou em 399 a.C. E o que fala de Sócrates? Depois de Esopo. E o que fala de Sócrates? Corpo lento, olhos saltados, vestes rotas e pés descalços, era considerado o homem mais feio de Atenas. E Sócrates não gostava de tomar banho. Feio e fede. Falei. Será que ela tem diferença? Tá em todas as... tomar banho, né? Mas só tem estátua, né? Estátua não capta os detalhes do olho. Então, como dissemos, as relações consanguíneas podem produzir uma similitude de formas, mas não é aqui o caso, pois Esopo pode ter sido mais tarde um homem bonito e Sócrates um belo rapaz. Assim, quando não há filiação corporal, só haverá uma semelhança fortuita quando não há nenhuma necessidade para o espírito habitar corpos parecidos e, ao tomar um novo corpo, não traz nenhuma parcela do antigo. Então, porque a fisiognomonia também dizia isso, que se é parecido, olha, Esopo é Sócrates, porque é muito inteligente, feio igual o outro, então é a mesma coisa. Um é a reencarnação do outro, e não é isso que ele está dizendo. Está mostrando aqui que tem as relações consanguíneas e que não tem necessidade de eu ser feia numa vida e vir feia de novo, né? Então, senão cai por terra.
Assim, quando não há filiação corporal, só haverá uma semelhança fortuita, porquanto não há nenhuma necessidade para o espírito habitar corpos parecidos, e ao tomar um novo corpo, não traz nenhuma parcela do antigo. Entretanto, conforme o que dissemos acima, quanto ao caráter que as paixões podem imprimir aos traços, poder-se-ia pensar que, se um espírito não progrediu sensivelmente e retorna com as mesmas inclinações, poderá trazer no rosto identidade de expressão. Que é conforme Um espírito raivoso. um espírito raivoso, ou conforme os meus pensamentos, a minha atitude, eu vou tendo umas expressões fisionômicas disso, né? Tem pessoas que são mais alegres e elas apresentam uma expressão mais constante de alegria. Pessoas mais tristes, mais sorumbáticas, né? Mais fechadas, elas apresentam expressão isso. Eu acho que a gente pode até falar da expressão do Cristo, né? A expressão do Chico, não é verdade? Então você vê que são pessoas boníssimas e que expressam na sua face, né? Expresso, porque a gente sabe que o corpo perispiritual, quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, ele atua no corpo físico. Ele atua no corpo físico. E ainda tem aquele outro movimento da irradiação do espírito. Nós não estamos enclausurados no corpo físico. Nós não estamos absolutamente presos no corpo físico. O espírito, ele expande, ele reflete. Há um processo. E isso fica, a gente olha para o Chico, fisicamente, olhando pelo conceito de beleza, não há beleza. Mas existe uma beleza que a gente não sabe nem explicar. Então, é bom olhar para o Chico, a gente sente um bem-estar muito grande ao olhar para ele. Imagina o Cristo, que tinha beleza física, né? E uma expressão incomum que chamava a atenção de todos, né? E quando a gente pega também uma pessoa insegura, ela mostra na sua face. Uma pessoa que é firme, ela mostra na sua face. Uma pessoa que é perversa, ela, algumas vezes, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você também percebe. Então, o nosso rosto, ele expressa, sim, a nossa conduta e a nossa condição moral e emocional. Um homem malicioso, uma mulher maliciosa, a gente percebe isso, né? A gente até chama de gata manhosa, né? Porque é o jeito de ser, né? Então, o homem a gente chama de quê? O homem quando quer pegar tudo, pegador, nessa coisa. E a expressão dele, o rosto dele é de um tigre voraz que está ali sempre pronto a atacar. Lembrando que tigre voraz e gatinho manhosa são expressões fisionômicas, não características, formato de rosto, entendeu? Só para lembrar isso. Assim como tem pessoas que dissimulam, né? Dissimular. Então, isto é exato, mas seria no máximo um ar de família. E daí há uma semelhança real a muita distância. Aliás, este caso deve ser excepcional, pois é raro que o espírito não venha em outra existência com disposições sensivelmente modificadas. Às vezes vem feio, passa pela prova da feiura, depois vem bonito, já vem se melhorando, né? O que está dizendo que não existe um corpo, por exemplo, eu, Maria da Conceição, nessa encarnação. Se eu voltar a reencarnar nesse planeta, com certeza não vai ter absolutamente nenhuma semelhança com esse aqui. Mudou tudo, No né? máximo, se vier Porque na mesma família consanguínea, no máximo uma semelhança distante. É isso que mas vai fala. continuar chatinha, entendeu? Isso aí é porque faz parte da minha conduta. É eu espírito, não eu o corpo físico, né? Então o corpo físico muda, mas eu espírito continuo o mesminho. Assim, dos sinais fisiognomônicos, não se pode tirar absolutamente nenhum indício das existências anteriores. Só podemos encontrá-las no caráter moral, nas ideias instintivas e intuitivas, nas inclinações inatas, nas que não resultam da educação, assim como na natureza das expiações suportadas. É o que a tia está falando, não vai ter semelhança física,
Mas o moral, o espiritual vai se manifestar do mesmo jeito, se olhar como tu és, Conceição. E ainda isto só poderia indicar o gênero da existência, o caráter que se deveria ter, levando em conta o progresso, mas não a individualidade. Vide o Livro dos Espíritos, questão 216 e 217. Que fala exatamente sobre isso. Se o homem conserva em suas novas existências os traços de caráter moral de suas vidas anteriores. É o que ele leu ali, só mais esmiuçado. Só para aprofundar. Artigo seguinte, os fantasmas. Fantasma. Imagem fantasiosa e ilusória que infunde terror. Vultos de mortos de entidades sobrenaturais. A academia, vamos dizer assim, a ciência, né? Assim define essa palavra. Disse dos que se supõe voltarem do outro mundo. Ela não diz que voltam. Só os espíritas podem ser bastante loucos para ousarem afirmar semelhantes coisas. Seja como for, pode dizer-se que a crença nos fantasmas é universal. Evidentemente, se funda na intuição da existência dos espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. A esse título, todo espírito que manifesta sua presença, seja pela escrita de um médium ou simplesmente batendo numa mesa, seria um fantasma. Mas esse nome, quase sepulcral, quer dizer, quase morto, geralmente é reservado para os que se tornam visíveis e que se supõem, como diz com razão a academia, virem em circunstâncias mais dramáticas. Os que se tornam visíveis de forma fortuita, a gente já sabe que são aparições. São histórias de comadres? O fato em si, não. Os acessórios, sim. Sabe-se que os espíritos podem manifestar-se à vista, mesmo em forma tangível, que se pode tocar. Eis o que é real. Mas o que é fantástico são os acessórios. O medo, que tudo exagera, ordinariamente acompanha esse fenômeno, em si tão simples, o qual se explica por uma lei muito natural. Consequentemente, nada tem de maravilhoso ou de diabólico. Por que então se tem medo dos fantasmas? E aí, ó, materializa um espírito aqui. Quem fica? Conceição! Como diz a tia, tem muito espírita que tem medo Tem de espírito, espírito. eu acho engraçado isso, espírita com medo de espírito, né? Eu tenho pavor de... Eu me recordo uma vez na instituição, a gente ali na sala de estudo, e simplesmente um participante incorporou. Gente, o responsável pelo grupo saiu correndo, desesperado. Largou todo mundo e saiu correndo, apavorado, porque a criatura tinha incorporado. Tu já pensou uma situação dessa? Eu digo, mas como é que espírita pode ter medo de espírito? Eu já saí correndo da sala, mas por conta de um morcego. Juro, entrou um morcego na sala, e era a sala dos idosos. Tá? Eu tinha meus 30 anos, talvez 27, 29 anos. Tchau, tios. Tchau, fui embora, saí correndo, desesperada. Tem morcego, e eles, tadinho, apagando a luz, o morcego saiu. Volta, tia, já me chamavam de tia. Um monte de idosos. Volta, tia, já saiu o morcego, volta. Eu desesperada, com medo do morcego. Hoje, se ele entrar, talvez eu não corra mais. Talvez. Mas ainda há uma possibilidade. Eu digo, porque eu estava preparado para incorporação, mas para morcego ninguém me preparou. Se tivesse me avisado que haveria a possibilidade de um morcego querer se evangelizar, aí eu teria me preparado, mas naquele momento eu não sabia. Então não foi uma incorporação. Já tivemos casos de incorporações vários, mas a gente é espírita, a gente sabe lidar, a gente treina, a gente estuda para isso, não é possível. Se um vizinho meu incorporar, ele vai bater na casa de quem? Olha, a Conceição é espírita, vai lá. Não é verdade? Não é assim que se faz? Você vai dizer, não vou não, tenho um pavor disso. Né? Aí vai ficar feio para você. Mas, na verdade, o medo é a ausência do conhecimento e a ausência da fé. Então, o nosso conhecimento é um conhecimento mentiroso.
é um conhecimento frágil, é um conhecimento que não é conhecimento, é muito superficial, na verdade. Você imagina, eu me lembro de eu fazendo diálogo, esse foi recente. Eu fazendo diálogo, o cidadão incorporou. E olhou para mim, e o rapaz já estava com os pulsos cortados. Já havia numa sequência de suicídio, tentativa de suicídio. E o espírito olhou para mim e disse: não é o fulano que está aqui, é o Beltrano. E eu vou matá-lo. E foi me mostrando, falando como é que ele iria matar aquele rapaz. E nós não devemos fazer diálogo nesse caso, porque o médium que está num processo obsessivo não tem absolutamente nenhum controle sobre a comunicação. Então a probabilidade dele se levantar e voar na tua cabeça é muito grande. Então o bom senso nos diz que você deve chamar ajuda nesse momento de trabalhadores, até mesmo para que possa conter caso esse médium entre no processo de agressividade e violência. E nós ali, frente a frente, sozinho, dentro da sala, apesar de ter um vidro, estava ali aguardando alguém passar. E logo depois passou. Mas eu me atrevi e perguntei dele: você está vivo? Não entendi sua pergunta. Eu digo: eu estou lhe perguntando se você está vivo. Quando eu estou com ele, eu me sinto vivo. Quando o senhor não está com ele, está onde? Eu fico nas cavernas. E a gente que já estudou isso, né? Eu disse: então o senhor já percebeu que o senhor sempre está vivo, ninguém morre. Por que você quer matá-lo? Ele vai continuar vivo. Aí foi quando ele disse: o que eu queria mesmo era me levantar daqui e te matar. Mas eu não posso, porque uma força me segura. Então a gente percebe ali a assistência dos amigos espirituais, e ele estava realmente em uma posição de quem estava com os braços amarrados mesmo, que ele ficava contido, mas a gente percebia que a vontade dele era se levantar. Então a gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter esse entendimento, que se você está dentro de um centro espírita, a probabilidade ainda se torna maior ainda. Você vai sair correndo com medo? Então é por isso que a gente fala, tem espírito que diz: eu não quero estudar mediunidade. Então você não é espírita. Como é que você vai ser espírita e não vai estudar mediunidade? Estudar, não estou falando em praticar, mas você tem que ter o conhecimento. Daí o livro dos médiuns. E como diz o próprio Kardec na Revista Espírita, a gente devia mais ter medo dos vivos do que da aparição dos mortos. Precisamente por causa desses mesmos acessórios que a imaginação se apraz em tornar apavorantes, porque ela se assustou e talvez acreditasse ter visto o que não viu. Em geral, são representados sob aspecto lúgubre, vindo de preferência à noite, sobretudo nas noites mais sombrias, em horas fatais, aos lugares sinistros, revestidos de mortalhas extravagantes. O Espiritismo ensina ao contrário, que os espíritos podem mostrar-se em todos os lugares, a qualquer hora, de dia como de noite, que em geral o fazem sob a aparência que tinham em vida e que só a imaginação criou os fantasmas. Que os que aparecem, longe de ser temidos, na maioria das vezes são parentes ou amigos que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes que podemos assistir. Também são, algumas vezes, galhofeiros do mundo espiritual que se divertem à nossa custa e se riem do medo que causam. Compreende-se que com estes o melhor meio é rir também e provar-lhes que não se os teme. Aliás, limitam-se quase sempre a fazer barulho e raramente se tornam visíveis. Infeliz de quem os leva a sério, pois redobram nas travessuras. Seria o mesmo que exorcizar um moleque de Paris. Mesmo supondo que haja um espírito mau, que mal poderia fazer? Um valentão vivo não seria 100 vezes mais temível do que um morto que se tornou espírito? Aliás, sabemos que estamos constantemente rodeados por espíritos que só diferem dos que chamamos fantasmas porque não os vemos. Kardec é ótimo. É ótimo mesmo, porque olha só,
Tem espíritos, como ele coloca galhofeiros, que são brincalhões. E o que um brincalhão mais quer? Pregar peça. Assustar. Então, se ele consegue fazer e consegue o objetivo e ele dá altas gargalhadas, ele vai continuar fazendo. Eu tenho um ser humano desse em casa que é Manhinha. Manhinha agora não, já está sossegada. Mas quando ela era mais jovem, ela adorava pregar peça nas pessoas. Ela adorava ver alguém se assustar. Ela morria de rir, gente. Pode uma coisa dessa? Eu sempre conto, mas uma vez eu estava dentro do meu quarto lendo, janelinha aberta, né? Ainda estava um clima ameno. Aí ela, isso faz tempo, agora ela não faz mais isso não. Ela saiu do quarto dela à noite, colocou um pano na cabeça, deu a volta na casa todinha, chegou até a janela do meu quarto, eu lendo, coitada, né? A vítima. E ela com aquele pano na cabeça, ela foi enfiando assim a cabeça dela devagarzinho na janela, assim, ó. Ela foi. E quando eu vi a sombra, eu não tinha muito tempo de espiritismo ainda não, nessa época, né? Devia ter ali uns 8, 9 anos. Aí eu lendo, quando eu percebi, eu digo, bem, é um espírito, né? Aí eu vou virar para dizer boa noite, né? Quando eu virei, era quem? Nazaré. Gente, ela já estava nas gargalhadas, rindo. Eu digo, como tu é, Nazaré. Ela queria que eu desse um grito, que eu me assustasse. Ela adora fazer isso, entendeu? E hoje o que ela ainda faz? Agora ela parou mais. Mas ainda ano passado ela vinha e a gente vinha andando. Aí quando se encontrava ela gritava, ai, como se ela tivesse assustado, que era pra gente se assustar também, né? Então, ou seja, a minha mãe é um ser humano mau? Ela é má? Não é, mas ela é o quê? Brincalhona. Ah, moleque de Paris, ela adora pregar peça. Então, esses espíritos, às vezes, eles fazem isso. Vamos botar um medo na Conceição? Aí a Conceição fica desesperada, tremenda. Eles kkkkkk. Porque hoje a risada é kkkk, né? Aí o kkkkkk, pronto, acho isso o máximo. E aí o que eles fazem? Repetem. Porque eles sentem alegria em fazer isso. São os espíritos galhofeiros, entendeu? E ele diz, normalmente eles não aparecem, eles fazem o quê? Barulhos. Então derruba isso, derruba aquilo, a pessoa fica desesperada, eles estão morrendo de rir. O dia que a gente entender que a diferença entre os espíritos e nós é apenas um corpo físico. Outra coisa, você já pode ter conversado com o espírito sem saber que estava desencarnado. Porque você pode estar frente a frente a uma aparição, conversar, aquela pessoa que apareceu do nada, que te deu uma dica, te deu uma orientação, e depois sumiu, desapareceu. Pode até tocar. Nós conhecemos um caso, rapidamente, ele desencarnou, ele era técnico em radiologia. Então ele tinha um processo que estava lá dentro da associação deles. Ele acabou vindo a desencarnar e a família dele estava passando uma certa necessidade, a esposa, filhos, e esse processo saiu o resultado a favor dele. Só que ele já tinha desencarnado, ligavam para ele o telefone, né? Aliás, ele foi lá visitar o local já desencarnado. E nem a secretária sabia do resultado. Aí ele era sempre muito brincalhão, ele estava um pouco mais sério. E disse assim, eu gostaria de saber como está o resultado daquele processo. Ela disse, eu nunca mais vi, mas eu vou dar uma olhadinha. Note aqui o seu telefone. Ele pegou a caneta dela. Isso é a própria pessoa contando, a própria moça, a secretária. Anotou o nome dele. Anotou o telefone da casa dele, naquela época não existia telefone fixo, e anotou o celular dele. E disse, se eu não estiver, fale com a minha esposa. E saiu, esse nosso fulano está tão sério, ele é uma pessoa tão risonha. Aí ela foi olhar o material depois, tinha saído o resultado a favor. Ligou pro celular, desligado. Ligou, quem atendeu a esposa. Gostaria de falar com o seu fulano? Ele disse assim, quem está falando? É aqui da associação. Olha, ele morreu. Como que ele morreu? Ele veio aqui, está com 4, 5 dias? Não, ele já morreu faz mais de meses. Ela disse, impossível, senhora, ele esteve aqui comigo. Aí a esposa foi para lá, ela mostrou o papel, a assinatura era dele, a letra
era dele. Agora olha o desespero dessa moça, por isso que foi procurar, né? Olha o desespero, porque a senhora levou o atestado de óbito dele. Resumindo a história, a família conseguiu receber o valor, que era isso que ele queria. Então, às vezes, a gente se depara com espíritos que a gente conversa na rua e a gente nem sabe. Porque você não vai imaginar que o espírito vai aparecer. Bum! Meu processo. Ou então, porque tem espírita que acha que espírito fala com eco, né? Olá! Tem espírita que é meio besta, porque tem dialogador que vai conversar com espírito e conversa com eco. Olá, meu irmão. Eu fico olhando e digo, pra que isso? Parece coisa de filme, parece tem um eco, como se eu falar baleês, né? Aí vai falar espirituês agora, eu não sei. Não existe isso. Então, pode acontecer. Não tem diferença, não tem diferença. O Kardec conta, na Revista Espírita também, eu acho que é de 59, a senhora que queria um emprego, ela estava na igreja, aí queria muito emprego, quando ele saiu, um rapaz disse para ela, a senhora está procurando emprego? Ela disse, estou. Ele disse, então vai lá na minha casa, que a minha mãe está precisando de uma ajudante. E a mulher foi para lá, e aí a senhora atendeu e disse, como você sabe que eu preciso de um ajudante? Disse, aquele rapaz que tinha um quadro dele na sala, aquele rapaz que me disse. Aí ela disse que ele é meu filho, ele já morreu faz 2 anos. Mas o filho estava antenado com a mãe, entendeu? Com a moça também. E a moça precisando, a mãe precisando. Eu já uni esses dois. De dia, bem vestido. Vai falar para ela. Cecília vai contar o seu testemunho. Conta, Na entrevista. Eu estava no cemitério com o meu pai, que ele não deixava de ir finados no cemitério. E lá pelas tantas eu encontrei uma senhora, mãe de umas amigas minhas, chamada Dona Guilmar. E eu sabia que ela estava muito doente, aí eu perguntei, escute, Dona Guilmar, como é que a senhora vai? Ela me chamou pelo nome, eu parei. Aí, como é que a senhora vai? Ela disse, minha filha, assim, um dia melhor, outro dia pior. Aí eu digo, e o meu pai me chamando, vambora menina, vambora, tá na hora. E eu conversando, né? Aí eu disse, mas eu já vou, até logo, fui embora. Quando eu cheguei no outro dia no Sesc, onde eu trabalhava, aí era a roda toda, coitada, a mãe da Raimunda faleceu, Dona Guilmar. Eu digo, mas menina, mas foi que horas? Porque eu falei com ela estava tão bem. Aí ela já estava morta e eu estava falando com ela no cemitério. Mas não deu medo, porque ela estava bem. Deu medinho depois? Deu medinho depois? Não, não deu medo, porque ela era uma pessoa muito querida. Não deu medo, não. É corajosa. É exatamente isso, né? Como a nossa Cecília está falando. Não tem diferença. Então você já pode ter falado com o espírito e não sabia que já estava desencarnado. Os adversários do espiritismo não deixarão de o acusar por dar crédito a uma crença supersticiosa. Mas, sendo o fato das manifestações visíveis, constatado, explicado pela teoria e confirmado por inúmeras testemunhas, inclusive Cecília em Manaus, não se pode dizer que não existam. E todas as negações não o impedirão de se reproduzir, porquanto poucas pessoas há que, consultando suas lembranças, não se recordem de algum fato dessa natureza e que não podem pôr em dúvida. É preferível, portanto, que nos esclareçamos sobre o que há de verdadeiro ou de falso, de possível ou de impossível nas narrativas desse gênero. É explicando uma coisa, raciocinando, que nos premunimos contra o medo pueril. Conhecemos muitas pessoas que tinham pavor dos fantasmas. Hoje, graças ao espiritismo, sabe o que é isto e seu maior desejo é ver um. Conhecemos outras que tiveram visões que as terrificaram. Agora que as compreendem, não mais se inquietam. Conhecem-se os perigos do mal, do medo, para os cérebros fracos. Ora, um dos resultados do conhecimento do espiritismo esclarecido é precisamente curar esse mal
E não é esse um dos seus menores benefícios. Então, como disse a tia, uma doutrina bem estudada, bem meditada, bem praticada, você vai perder o medo de fantasma. E como diz o Kardec, isso é não é esse um dos menores benefícios. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado e agradecendo acima de tudo o nosso Mestre Jesus, que nos permite estas horas juntos e de trabalho. Obrigado também aos amigos espirituais que nos intuem e nos guiam. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.